Tome assento, por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 35, 2 Crônicas 35. Eu gostaria hoje de terminar essa série de mensagens desse mês de setembro. Estamos falando sobre Josias, nascido para o avivamento, e eu acredito que isso se aplica à minha vida e à sua vida. Eu acredito que Deus deseja que cada um de nós viva um avivamento, como Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida plena. Jesus falando com aquela mulher samaritana com uma vida desastrosa, sentindo-se tão mal e culpada, na cidade dos bêbados, Sicar, ali naquele poço, no sol, rachando, parecia Brasília. Jesus olha para aquela mulher e diz: se você soubesse quem eu sou, você me pediria, e eu te daria água viva, e a água que eu lhe der vai se tornar dentro de você uma fonte que vai jorrar pela vida eterna. Isso que Cristo veio fazer em nós, essa vida plena, essa vida abundante, essa vida repleta da presença, da glória, do amor de Cristo Jesus. Isso é para você, meu amado irmão, isso é para você, para cada um de nós. Isso não é para outra pessoa, não, talvez para todo mundo aqui, menos para mim, não, é para você. É isso que Deus deseja em nossas vidas, é isso que o Senhor quer para cada um de nós. E temos visto nesse mês sobre o avivamento que acontece com o rei Josias, que com 8 anos de idade começa a fazer o que é correto aos olhos do Senhor, e começa a buscar o Senhor de todo o coração. Como Deus usa uma criança, não é? O maior avivamento, dos maiores avivamentos, o maior avivamento sem dúvida do período dos reis, e um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento está aqui no rei Josias. Ele começa aos 8 anos de idade, buscando de todo o coração ao Senhor, e então ele começa a entender que Deus quer fazer algo na vida dele. Como 300 anos Deus havia falado antes, que se levantaria um filho de Davi, que Deus iria usar para destruir toda aquela idolatria que estava levando o povo de Israel à ruína. E cada geração é isso. Cada geração Deus quer levantar cristãos verdadeiros, sinceros, cheios da graça de Deus, do Espírito Santo, para produzir um avivamento maravilhoso em suas vidas, na igreja, em suas famílias, na sociedade, e ver tudo mudar para a glória de Deus. Então Josias começa a buscar o Senhor de todo o coração, e a promessa de Deus é essa: buscar-me-eis e me encontrareis, quando de todo o coração vocês me buscarem. Então Josias busca o Senhor e o encontra, e então Josias toma uma decisão de ser completa e totalmente fiel a Deus. E vimos aqui que a fidelidade não pode ser de 50%. Ninguém pode ser fiel somente por um período, e isso não é fidelidade. Fidelidade, compromisso, é quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando há abundância, quando há escassez. Fidelidade em toda situação, em todo momento. Então Josias decide ser fiel ao Senhor de todo o seu coração, e por isso ele limpou a nação de Israel de toda a idolatria, destruindo ídolos, lugares de adoração em toda a nação de Israel. E vimos como no lugar dessa idolatria ele restaura o culto ao Senhor. E então as atitudes de Josias diante da palavra de Deus, que tinha sido abandonada já por 60, 70 anos, a palavra de Deus havia sido perdida no Antigo Testamento, principalmente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando ele ouve as palavras deste livro, ele rasga o coração, ele rasga as suas vestes, ele se humilha diante de Deus, ele chora diante do Senhor, consulta o Senhor, e ele diz: eu ouvi sua oração. Então o avivamento veio por essa atitude que nós temos
diante da palavra de Deus, diante da palavra de Deus. E hoje eu queria ver com você, meditar com você, como viver o avivamento. E aí nós vamos ver o final já da vida de Josias, como Josias vai viver esse avivamento maravilhoso. E existe algo extraordinário que acontece em todo avivamento do Antigo Testamento. É o que diz aí, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1, diz assim o texto sagrado: Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês do ano. Agora pula lá para o versículo 18, do mesmo capítulo. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como é que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou a Páscoa. Toda vez que há um avivamento no Antigo Testamento, há a celebração da Páscoa, porque a Páscoa é o maior ato de libertação, de redenção que existe no Antigo Testamento. É o símbolo, foi a maneira mais extraordinária que Deus colocou para mostrar que, assim como Ele havia retirado o povo de Israel do Egito, o último dos 10 sinais, assim também o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz João, capítulo 1, versículo 29, Jesus, o Cordeiro de Deus, iria derramar a sua vida naquela cruz, na festa da Páscoa, o Cordeiro de Deus, que Deus sacrifica na cruz em nosso lugar. Que coisa extraordinária, irmãos, porque todo verdadeiro avivamento leva o povo de Deus à centralidade da pessoa de Cristo e da sua cruz. Todo verdadeiro avivamento vai focar a Cristo, vai estar direcionado para Cristo, centrado em Cristo, convergido para Cristo. Todo verdadeiro avivamento está centrado na pessoa, nas palavras, nos ensinamentos, nos milagres, nas parábolas, na cruz, na obra redentora, na ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é uma marca de todo verdadeiro avivamento. É uma igreja que está centrada não em personalidades, a personalidade do cantor, a personalidade do pastor, não é isso que importa. É uma igreja que está centrada não em estruturas físicas, ainda que necessárias, mas não uma igreja que está preocupada tanto com a beleza do local. Quanto mais nós queremos enfeitar o local e exagerar nisso, isso é a demonstração que nós perdemos o poder de Deus em nossas vidas, porque o que nos encanta são os brilhos das luzes que estão ao nosso redor, e não a glória de Deus, e não a glória de Deus. O que enche os nossos olhos não é a presença de Cristo. Viemos por causa do porcelanato, por causa da iluminação, da personalidade. Não, meu irmão, o verdadeiro avivamento acontece em grande simplicidade, em grande simplicidade. Era um menino de 8 anos de idade que estava ali e começou a buscar a Deus de todo o coração, e Deus encheu a alma daquele menino do seu amor, da sua graça. Algo simples. O avivamento, ele não está em busca de grandes fenômenos e estruturas. A igreja está centrada em Cristo, ela não está centrada no dinheiro, ela não está centrada em bênçãos. Não, as pessoas vêm por causa das bênçãos, não. As pessoas vêm por causa que tem dinheiro, não. Ou tem promessas de alguma coisa, não. Ou porque existe entretenimento, não. Ela está centrada na pessoa de Cristo. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Isso é avivamento. Avivamento, irmão, é quando os nossos corações se derretem de amor
graça de Deus, quando você entende o amor de Deus, quando o amor de Deus se faz real para você, no seu coração, na sua mente é tomada por esse amor, porque Cristo morreu por mim, eu sou um pecador, porque Ele verteu a sua vida naquela cruz, porque Ele assumiu o meu lugar naquela cruz. Seu coração se derrete em face à condescendência amorosa do nosso bondoso Deus por você. Então sua alma se derrete nesse amor maravilhoso e é cheio do amor de Deus. E isso é avivamento. E você não precisa de nada exterior. E você de fato não precisa de mais nada. E você vem por mais nada, a não ser por isso, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é avivamento, irmãos. É isso que Deus quer que aconteça com você. Esse gozo, essa alegria, essa paixão no coração, essa satisfação que o amor de Deus dá a mim e você. A satisfação que Deus dá a mim e você. Quando vier no seu coração o desejo simplesmente de consumir, comer, beber, comprar, adquirir, e aquilo não é uma necessidade, eu quero dizer para você que seu espírito está sedento, sua alma, seu coração estão sedentos do grande e eterno amor de Deus. Guarde seu cartão de crédito na sua carteira, pegue sua Bíblia, feche seu quarto e comece a buscar o Senhor. Eu quero te dizer que esse desejo vai passar e sua alma será cheia do amor de Deus. Essas compulsões, esses desejos que vêm no nosso coração, irmãos, isso é fome de Deus, isso é fome da presença de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. Mas quando no lugar de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, começamos a nos encher de comida, de bebida, de entretenimento e comprar coisas compulsivamente, ou trabalhar, como se o trabalho fosse a coisa mais importante da vida, ainda que importante. Meus irmãos, nós nos destruímos, percebe isso? Percebe que a pessoa que é viciada em droga cai no mesmo buraco que a pessoa que é viciada em trabalho, ou em comida, ou em bebida? Todo mundo cai no mesmo buraco, perde a família, perde os relacionamentos, perde Deus, perde a fé. Um cai no lixo vestido bem, o outro cai no lixo nos trapos, mas todo mundo vai para o mesmo lugar, sem Deus. Sabe o que tem que trazer satisfação na sua vida? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é a vida cristã, isso é avivamento. O avivamento tem que ser algo natural da vida cristã, não tinha que ser algo exponencial, não deveria ser algo que acontecesse aqui ou lá, ou de vez em quando. Não, o avivamento deve ser o estado natural de todo verdadeiro cristão. Ele está apaixonado por Cristo, ele ama Cristo, sua vida está centrada em Cristo, na cruz de Cristo, unicamente, totalmente, completamente voltado para Cristo. Isso é avivamento, irmão. É que tudo na vida está voltado para Cristo, e tudo na vida nasce da disposição de glorificar a Cristo Jesus. Isso é avivamento. Isso é a vida cristã simples, comum, natural. Não deve ser algo exponencial. Então a Páscoa, irmãos, esse último ato de ação de Deus, de salvação, daqueles 10 sinais, é o 10º sinal para tirar o povo de Israel do Egito. Deus disse para o povo de Israel: vocês vão tomar um cordeiro, e esse vai ser o primeiro dia, esse vai ser o primeiro mês do ano. Vocês vão começar o ano celebrando a Páscoa. O ano de vocês abre na cruz de Cristo, olhando a necessidade do Salvador, do sangue derramado, do cordeiro que me livra do juízo, da morte que virá sobre todos os que não têm o sangue do cordeiro sobre a sua boca. Pela providência de Deus, nós caímos nesse texto hoje.
E pela providência de Deus, nós estamos no capítulo 5, quinta-feira, no capítulo 5 de 1 Coríntios. E Paulo vai usar exatamente a figura de linguagem, só que ele vai pensar um elemento da Páscoa e vai aplicá-lo a essa igreja de Corinto que precisa de ser redimida. Que lindo aquele texto de 1 Coríntios. Vem quinta-feira, vai ser uma bênção para você. Ele faz um zoom ali num aspecto específico da Páscoa e aplica aquilo de forma surpreendente àquela igreja numa situação de imoralidade sexual da igreja. Que coisa extraordinária. Vem quinta-feira, vai ser uma bênção para você. E o ato de libertação de Deus é esse. É que onde estiver o sangue, o texto é maravilhoso de Êxodo capítulo 12, onde está descrita a Páscoa. Deus diz no texto: quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. Quando eu vir o sangue, Deus, Ele nos salva, não quando Ele vê em mim, em você, uma religiosidade, ou Ele olha para mim e para você, Ele não está vendo os nossos pecados simplesmente, a nossa culpa, o nosso passado tão somente. Ele está vendo o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Ele está vendo o sangue do Cordeiro que está sendo derramado para que a justiça seja feita, porque Deus, Ele quer fazer a reconciliação comigo e com você. Mas como Deus vai comungar, vai estar unido, vai casar com alguém aqui, a igreja, sendo que a igreja está no pecado e Deus é santo. Deus precisa perdoar, purificar, limpar as nossas vidas para nos fazer aceitos diante dele. Como? O salário do pecado é a morte. Então, a minha morte precisa cair sobre alguém, sobre Cristo Jesus. Isso é a Páscoa. Por isso, o sangue do Cordeiro, Ele morre no meu lugar, é a doce substituição. Ele toma a minha vida, Ele toma a minha história, Ele toma a minha realidade, Ele toma o meu pecado, os meus crimes, Ele toma a minha culpa, as minhas maldições, as minhas dores, Ele toma tudo que eu sou e assume o meu lugar. E então Ele me dá tudo que Ele é, para que eu possa ser feito justo diante de Deus, e Deus possa me aceitar. E naquela cruz Ele pagou todos os nossos pecados, todos, não ficou nenhum pecado. Todos os pecados que você já cometeu na sua vida, todos os pecados que você cometeu no dia de hoje, todos os pecados que você vai cometer até o último dia da sua vida, quando você entrar na eternidade e for perfeito em Cristo, nunca mais vai pecar. Ele vai enxugar de seus olhos toda a lágrima. Ele já perdoou tudo na cruz. Você foi justificado. Essa é uma palavra, uma expressão muito técnica usada por Paulo aqui. É uma expressão jurídica. De num tribunal, o juiz bateu a sentença, o martelo e disse: inocente. Inocente. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos olha através do sangue de Jesus que purificou todo o nosso pecado. Por isso que Paulo vai dizer que em Cristo nós estamos perfeitos. Aí as pessoas têm medo de dizer isso. Muitos pastores têm medo de dizer isso ali que eu acabei de dizer. É porque agora o povo vai se jogar no pecado, né? Se está tudo perdoado até para frente, então agora o povo vai se jogar no pecado. Não. Se o verdadeiro cristão, aquele que é salvo de verdade, o verdadeiro cristão, pudesse viver como ele gostaria de viver, nunca mais ele pecaria. Porque ele entendeu a lei de Deus, ele entendeu a graça de Deus, ele entendeu a bondade, a misericórdia de Deus. Ele olha para o seu Salvador e ele vai pensar: como eu vou viver no pecado e crucificar de novo para mim o meu amado Senhor? Eu quero viver perto dele, e eu não posso viver perto do meu Senhor se eu estou em pecado, porque os meus pecados fazem separação entre mim e Deus, e Ele sempre vai me levar para longe de Deus. Então eu quero viver uma
do Senhor. Por quê? Porque nasceu de novo. Porque entendeu o grande amor de Deus. Porque agora o amor mais poderoso do mundo entrou em seu coração. Ele entendeu a Páscoa, que Deus chamou e entregou o seu único filho para substituir você por Deus. Aqui está a Páscoa. É aqui que o avivamento se encontra. Avivamento é essa paixão eterna, vibrante, que queima no seu coração quando você acorda, quando você está trabalhando, dirigindo, estudando, em casa, nos afazeres, descansando, viajando. Essa paixão, esse amor que te cerca de todos os lados. E isso é avivamento, irmão. É o desejo que você tem de ler a Bíblia, de cultuar a Deus, de estar aqui exaltando o nome de Deus. É o desejo de participar da ceia, como participar desta noite, de dizer: Senhor, eu sou um contigo, porque o Senhor me comprou, me libertou da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, das trevas, das garras do diabo, e agora eu não posso mais ser condenado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque a condenação que estaria toda sobre mim caiu sobre o meu amado Salvador. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Todo grande avivamento vai ter exatamente esses elementos: de voltar-se para a cruz, de viver centrado em Cristo, na pessoa gloriosa de Cristo, vivendo em amor para a glória dele. Todo avivamento ressalta a ideia da centralidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, e um cristão centrado em Cristo é alguém sem dúvida cheio de gratidão. Como eu não vou agradecer a Deus? Como eu não vou agradecer a Deus porque fez isso por mim? Porque me amou e se entregou por mim. Como eu não vou amar, como eu não vou ser grato a Deus por ter me amado tanto, por ter perdoado os meus pecados, por ter me acolhido, por ter me libertado do império das trevas e me colocado no reino do Filho do seu amor, longe do alcance do diabo. Coisa maravilhosa. O maligno não pode nos tocar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O cristão perdeu o medo da morte, ele perdeu o medo do inferno, porque para lá ele jamais poderá ir, porque Cristo já sofreu o inferno por ele na cruz. Então, ele encara a vida dentro de uma outra ótica. Nada é mais importante para um cristão verdadeiro que a sua salvação, que a sua fé, que a palavra de Deus, que o seu Deus, que o seu grande amor. Por isso sua vida está centrada em Cristo. Ninguém se iguala ao nosso amado Senhor. Alguém que verdadeiramente está vivendo o avivamento, centrado em Cristo, alguém que está adorando a Deus em espírito e verdade. Claro, gratidão, adoração, entrega, sacrifícios. Irmão, quando você entende a graça de Deus, como é que você vai pedir alguma coisa para Deus? Não, para Deus eu vou fazer só isso aqui. Para Deus eu só vou até aqui. Não, olha, isso aqui está sendo demais para mim. Você não entendeu a graça de Deus. Quando você calcula alguma coisa para Deus, quando você mensura alguma coisa assim para Deus, quando você faz cálculos para Deus, de alguma coisa, de tempo, de esforço, seja do que for, você não entendeu a graça. Cristo morreu por todos. Agora, todos morremos para Cristo. Ele se sacrificou por todos. Agora, todos nos sacrificamos por Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. E a Ele a glória para sempre. Amém.
Romanos 11:36 é o versículo que está gravado na minha aliança e da minha esposa. Tudo é por Ele, tudo é por meio dele, e tudo é para Ele. Meus irmãos, viver, como Paulo vai dizer, olha o homem avivado dizendo, olha o homem que está vivendo o avivamento, ele diz, para mim, viver é Cristo. A vida, em todos os sentidos, na sua essência, para mim, viver é Cristo. Viver é Cristo. Isso é avivamento. Avivamento é entender essa Páscoa maravilhosa. E, obviamente, alguém que entende isso, é alguém que vai servir a Deus, que vai sacrificar-se por Deus. Mas veja, é alguém que entendeu que sem o sangue do Cordeiro, qualquer um vai perecer. Então essa igreja se torna, esse cristão se torna missionário. Ele cumpre a missão que Cristo nos deu para fazer. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Ele vai se tornar missionário. Por quê? Porque qualquer pessoa, qualquer família, que não esteja coberta pelo sangue de Jesus, perecerá no Egito, na escravidão, nas trevas do pecado. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação em nenhum mundo. Então ele se torna missionário. Ele entende que a salvação está em Cristo. Só o justo, o santo, o perfeito poderia morrer pelos pecadores. Então ele entende que todo mundo que está sem Cristo. Agora veja, o Brasil foi considerado o país mais religioso do mundo. Se você chegar para qualquer um bar, em qualquer lugar, e você perguntar assim, você tem Jesus? O que a pessoa vai dizer para você? Mas é claro que eu tenho. É claro que eu tenho. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. João Batista, ele disse quando as pessoas vinham para ser batizadas, produzam frutos que evidenciem o arrependimento de vocês. O arrependimento verdadeiro tem uma coisa chamada mudança. Sem santificação, ninguém terá o Senhor. Alguém pode dizer que tem Cristo, e aqui no Brasil é assim. Praticamente todo mundo diz que tem, mas a sua vida mostra que está bem longe de Cristo. E aqui torna-se um pouco mais difícil pregar o Evangelho, porque as pessoas dizem, não, eu já tenho Cristo. Mas que você pregue o que você acabou de ouvir, a doce troca, essa substituição maravilhosa, a necessidade do Salvador, a Páscoa verdadeira, que não comemoramos uma vez por ano, mas vivemos a Páscoa todo dia em nossas vidas. E eu acho lindo quando lá em Êxodo capítulo 12, versículo 24, Deus está ordenando a Páscoa, dizendo como tem que ser feito, não pode quebrar nenhum osso do carneirinho, ele tem que ser assado, ok? O cordeiro tem que ser assado, não pode ser cozido no molho, ele tem que ser assado, tem que ser comido a noite toda, todo mundo de malas prontas, roupa pronto para sair do Egito, ok? Pães sem fermento, ervas amargas para lembrar da tristeza, do choro, do sofrimento que nós passamos na escravidão do pecado do Egito. Pães sem fermento, sem essa influência do Egito, deixando toda a influência do Egito para trás, e todos prontos como família, ceando diante do Senhor. E se a sua família for pequena demais para esse cordeiro, você vai chamar a outra família e vai. Então veja, há um aspecto missional maravilhoso aqui. E o seu filho, quando ele vê lá você passando sangue na porta, passando sangue nas janelas, ele vai perguntar, por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Para que a gente está matando esse cordeiro aqui? Porque a gente está pronto para ir mudar daqui, para sair daqui, sendo que a gente mora aqui. Porque a gente está comendo essas ervas amargas. E porque o pão não tem fermento, ele não está fofinho aqui. Aquele pão gostoso da mamãe com fermento que fica bem crescidinho, a gente está comendo aqui, parece essa solazinha de sapato, não é fininho demais? Por que a gente está comendo isso?
Por que a gente está fazendo isso? E então, o pai e a mãe vão dizer: nós éramos escravos do Egito. E você vai dizer: porque Cristo Jesus nos amou e a si mesmo se entregou por nós na cruz. Veja, irmãos, como o texto diz: guardai, pois, isto por estatuto para vós e para os vossos filhos por algumas gerações. Não, para sempre. Para sempre. Todas as gerações, até a vida de Cristo, precisam ouvir sobre a Páscoa do Senhor. E uma vez dentro da terra que o Senhor nos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos nos perguntarem: que rito é esse que nós estamos fazendo? Então vocês vão explicar para eles: nós éramos escravos no Egito e o Senhor nos libertou. Venceu o Faraó, venceu, e aqui a gente pode trazer para o Novo Testamento, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu a minha culpa e nos salvou. Isso é avivamento, é ter uma vida centrada em Cristo Jesus. Meus irmãos, que extraordinário é viver esse avivamento, onde a graça de Deus, ela não é algo que a gente, isso eu já ouvi. Quando você pensa isso é prova profunda que você precisa de um avivamento, porque você, eu já ouvi isso, mas isso não enche os seus olhos, não aquece seu coração, não muda as realidades da sua vida. Você ouve e sabe disso, mas a sua vida continua a mesma. Você precisa de um avivamento. Deus tem um avivamento nesta igreja. Meus irmãos, não há nada mais extraordinário do que olhar e ver a glória de Deus por meio da cruz de Cristo Jesus. E eu termino esse texto, essa mensagem, falando da reforma que acontece na igreja. Essa reforma que acontece, você vai ver isso, não precisa abrir, depois em casa você pode ler 2 Reis, que conta a mesma história, mas dá ênfase diferente, e por isso nós temos 4 evangelhos, 1 e 2 de Reis, 1 e 2 de Crônicas, 1 e 2 de Samuel, enfim, temos vários livros que contam as mesmas histórias, mas com ênfases diferentes. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 4 a 14, vai mostrar aquilo que Josias fez, uma reforma dentro do templo. Então ele vai banindo todas aquelas estátuas. Aquilo se tornou um horror. Depois de 70 anos, além do Senhor ter se perdido, o templo estava cheio de estátuas. A palavra de Deus tinha sido perdida. Na parte externa do templo, lá estavam até casas construídas para prostitutas cultuais, de cultos a outros deuses. Para você ter uma ideia do tamanho do lixo, da sujeira, da imundície que fizeram no culto ao Senhor. Foi tanto lixo que demoraram-se 6 anos para limpar o templo de toda aquela imundície. Tamanha, irmão, era a contaminação que havia ali. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que quando existe um avivamento, existe um abandono completo, total, da idolatria por parte do povo de Deus. E eu digo por parte do povo de Deus, porque a gente pensa que a idolatria, ela está lá como não crente. Não! Paulo vai dizer aos Coríntios: fugir da idolatria. A idolatria é um risco para mim e para você. A idolatria é um risco para todos nós. E a idolatria tem como a sua essência a desobediência. Quando um Deus toma o lugar de Deus. Desobedeceu a Deus essa semana. Um Deus no lugar de Deus. A gente acha que idolatria é simplesmente o fato de prostrar-se diante de uma estátua, falar com um pedaço de gesso ou de madeira, um boneco de madeira de gesso. Não. A idolatria tem na sua essência a desobediência, porque você está dizendo: a minha vontade prevalecem
sobre a vontade de Deus. Isso é idolatria. Então todos nós temos que lidar com isso. E sempre haverá uma reforma dentro do povo de Deus. Sempre. Essa reforma que atinge a minha vida e a sua vida. Essa reforma que nos faz obedientes a Cristo Jesus. Que nos faz banir da nossa vida toda idolatria. Que faz com que o culto se torne algo importante e relevante na minha vida. Porque eu estou me reunindo com o povo de Deus para adorar a Deus, cultuar a Deus, celebrar a Deus, agradecer a Deus, cantar louvores a Deus e antecipar a cada culto a glória que será eterna, no culto eterno que teremos com Deus. Quem não gosta de culto hoje, não pode ir para o céu amanhã. Como você vai para a glória, sendo que passaremos a eternidade nessa presença maravilhosa, plenipotente desse Deus extraordinário, adorando, cultuando. Irmão, quem não gosta de culto, parece o oposto dos serafins, que estão vendo a glória de Deus. Quem é relativo com o culto, é alguém que não está exposto à santidade e à glória de Deus. Quanto mais glória de Deus na sua vida, quanto mais santidade de Deus sobre você, o fenômeno é esse, mais poderoso, intenso é o culto na sua vida. A entrega, a ação de Deus é extraordinária. Quando nós estávamos no Chile, em 95, nós tínhamos 25 nações na universidade, e nós tínhamos algumas pessoas da Argentina, e exatamente naquele momento estava tendo um avivamento na Argentina. A irmã que estava, uma das irmãs que estavam lá, disse: não, lá na minha igreja, o culto dura 7 horas, porque ninguém vai embora. Não é porque alguém fecha as portas, aí entrou agora, fechou. Não, então, gente, vai embora, porque tem milhares de irmãos lá fora querendo entrar e não conseguem entrar. Vai embora, povo, por favor. Os outros irmãos querem cultuar a Deus. Avivamento. Quando existe um avivamento, a coisa muda. A vida de oração muda, uma reforma na sua vida, em todos os aspectos da sua vida. Tudo entra em estado de reforma profunda. Seu caráter, seu temperamento, sua personalidade, a maneira como você vê o sexo, o casamento, a educação de filhos, tudo na sua vida entra em estado de reforma. Josias mandou embora aqueles sacerdotes que os reis anteriores tinham colocado lá. Eles não eram descendentes de Arão, como a Bíblia mandava. Ele mandou todo mundo embora. Tem que ter uma reforma dessa. Tem tanto pastor picareta aí, que está no ministério por dinheiro, que está no ministério por fama, simplesmente quer ser um ator, um artista, perdeu o lugar do mundo e vem para a igreja, ou nunca conseguiu um lugar lá e está aqui. Não, irmão, manda embora essa gente. Ministério não é lugar para você ficar rico, ministério não é lugar para você aparecer, ministério é um lugar onde a glória de Cristo aparece, onde a palavra de Deus deve ser ensinada. Josias mandou todo mundo embora, foi logo para a faxina ministerial, mandou esses caras tudo embora. Quando há um avivamento, irmão, Deus mexe primeiro aqui na igreja. Eu quero dizer para mim que a minha oração a Deus tem sido essa. Quero dizer para você que a minha oração a Deus tem sido essa por muitos anos. Por todos os anos que eu estou aqui, eu tenho orado a Deus: Deus, traz um avivamento em nós. Senhor, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos que o Senhor venha sobre nós com a tua glória, que o Senhor mude as nossas vidas, as nossas realidades, que o Senhor glorifique o teu nome. Eu quero dizer para você que Deus tem um avivamento para nós como Deus. E eu espero que você diga: Senhor, a primeira lenha onde o Senhor vai incendiar fogo está aqui, Senhor. Queima aqui, Senhor. É aqui, Senhor. Traz a tua glória aqui, Senhor, sobre mim. Incendeia minha alma, o meu espírito de amor e paixão por ti, pela tua palavra, pela tua santidade. Senhor, aviva a minha vida e usa-me para a tua glória e para o teu nome.
Vamos orar ao Senhor. Fique de pé, por favor, meu irmão. Feche seus